Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 7, livro 2, Retorno à vida corporal, simpatias e antipatias terrenas. A pergunta 386. Podem dois seres que se conheceram e se estimaram encontrar-se noutra existência, uma existência futura, corporal, e reconhecer-se? Então, esses espíritos poderão se reconhecer? Reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um pelo outro, ter uma certa atração, Muitas vezes as ligações íntimas, fundadas, em sincera afeição, não têm outra causa. Então, quer dizer, muitas vezes quem encontramos nesse mundo, às vezes encontrando trabalho, como vizinho, como vizinha, ou como você encontra às vezes num cinema, ou como encontra na rua, e tem essa atração, de repente não sabe, não às vezes pelo mesmo sexo oposto, às vezes essa simpatia com a outra pessoa e você nem conhece, então isso é uma afeição fundada, nessas atrações íntimas, que muitas vezes são de outras reencarnações, Dois seres aproximam-se um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, sem muitas vezes achar que tem, de certa forma, um real fundamento, Mas é por quê? É porque esses espíritos, já viveram em outras vidas e têm essa simpatia um pelo outro, Mas que são o resultado da atração de dois espíritos que se buscam entre a multidão, Então, essa similaridade de gostos, essa atração, muitas vezes, pelo bem-estar daquele espírito, Porque você está reencarnado e aquele espírito também está, e vocês viveram bem juntos em outras encarnações, Então, essa sensação de encontrar uma pessoa, e sentir aquele bem-estar com essa pessoa, muitas vezes são precedentes de outras reencarnações, A pergunta 386A. Não seria mais agradável para ambos o reconhecimento mútuo, Nem sempre as lembranças de existências passadas teria inconvenientes maiores do que se possa acreditar. Após a morte se reconhecerão e saberão que época estiveram juntos. Então, muitas vezes os espíritos não se reconhecem, Não seria um fato bom se reconhecerem de imediato, falar, nossa, eu lembro de você de outra reencarnação. Por quê? Porque esses espíritos às vezes têm arestas, questões, às vezes até dentro da mesma família, aqueles grupos de espíritos que reencarnam para um melhorar o outro, tem aquelas arestas, aqueles problemas entre si, mas porque se reconhecessem o que foram, em outras encarnações juntos, talvez não quisessem estar na mesma família, 387. A simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior, Essa simpatia de um espírito pelo outro tem sempre um precedente, que seria a reencarnação anterior? Não. Dois espíritos que tenham mútua afinidade se procuram mutuamente sem que tenham se conhecido como encarnados. Então, muitas vezes, não tiveram reencarnados juntos em outras reencarnações, mas têm os mesmos gostos, o mesmo prazer para o bem, o mesmo caminho do Cristo. Então, são similares em gostos, então se atraem, se simpatizam pelo outro, Isso muitas vezes nós vemos nas casas espíritas. Às vezes você trabalha ou vai em várias casas espíritas e se dá bem com quase todo mundo, Se simpatiza por várias pessoas, mesmo não as conhecendo, E isso, na verdade, são as similaridades de gostos, de estar tentando, progredir e caminhar, pela caridade, pelo bem, no caminho do Cristo, no Espiritismo. Então, esses espíritos se atraem mutuamente para o mesmo lugar, para os mesmos gostos, e se simpatizam um pelo outro.
Na pergunta 388, os reencontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que são atribuídas ao acaso, né, ao acaso, como muita gente fala, né, não seriam efeito de uma espécie de relação simpática, né, que o acaso não existe. Há entre os seres pensantes ligações que ainda não são conhecidas para nós humanos. O magnetismo é uma bússola dessa consciência que compreenderão melhor mais tarde em muitas e muitas encarnações futuras. Só uma parte aqui, né? O magnetismo preparou o caminho para o espiritismo. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo. E o rápido progresso desta última doutrina se deve incontestavelmente à vulgarização das ideias sobre a primeira, né? Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase, as manifestações espíritas, não há mais que um passo. Tal é a sua conexão que, pode assim dizer, torna-se impossível falar de um sem falar de outro, né? Tanto falando do magnetismo e do espiritismo seriam as mesmas coisas. Se tivéssemos que ficar fora da ciência magnética, nosso quadro seria incompleto e poderíamos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Todavia, como entre nós o magnetismo já possui órgãos especiais justamente acreditados, seria supérfluo insistirmos sobre este assunto, que é tratado com tanta superioridade de talento e de experiência a ele, pois não nos referimos senão acessoriamente, mas de maneira suficientemente para mostrar as relações íntimas entre as duas ciências, entre o espiritismo e o magnetismo, que, bem a verdade, não passam de uma a outra, né? uma a outra. Isso está na Revista Espírita do primeiro ano, lá, de 1858, na página 149, dependendo da edição, né? Na pergunta 389, de onde vem a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista, né? Às vezes você está no ônibus e tem aquela antipatia daquela pessoa e você nem conhece a pessoa, tem uma certa repulsa. Às vezes você está passeando com o seu cachorrinho e vem uma outra pessoa com um cachorrinho e você tem uma repulsa daquela pessoa e não sabe por quê. São espíritos antipáticos que se percebem e que se reconhecem no seu íntimo sem se falarem. Então, naquele íntimo, muitas vezes tem aquela repulsa e ficam quietos um para não, sabe, nem conhecem a pessoa, vai criar caso com a pessoa, por quê, né? Na 390, a antipatia instintiva é sempre um sinal de má natureza. Então, aquela antipatia por aquela pessoa que você nem conhece é uma má natureza, já é um espírito mau. Tanto você como a outra pessoa são espíritos de má influência, que não se gostam, porque já são espíritos que não têm uma certa moralidade, né? Dois espíritos não são necessariamente maus, somente pelo fato de não serem simpáticos um pelo outro. Esse sentimento antagônico entre um espírito e outro pode nascer de uma ausência de uma empatia no modo de pensar, em outras encarnações, obviamente. Mas à medida que se elevam, se superam, né, e vão crescendo espiritualmente, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Todos os espíritos de hoje não são simpáticos entre si. No futuro serão. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta 303, para a gente lembrar.
391. A antipatia entre duas pessoas nasce em primeiro lugar naquele cujo espírito é pior ou melhor, né? Então aquela antipatia nasceu primeiro de você porque você é um espírito inferior, ou nasceu naquele outro por você, ele é inferior a você? E nenhum e nem outro. Mas as causas e os efeitos são diferentes. O espírito mau sente antipatia contra quem pode julgá-lo e desmascará-lo. Então, você pode ser desmascarado, né? Ou a pessoa tem antipatia por você porque ela acha que você pode desmascará-lo. Ao ver uma pessoa pela primeira vez, sabe que será desaprovado por ela. Seu afastamento se transforma em ódio, em inveja. Ele inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito sente repulsa pelo mal, porque sabe que não será compreendido e que ambos não participam dos mesmos sentimentos. Entretanto, seguro de sua superioridade, não sente contra o outro nenhum ódio, nem a inveja. Contenta-se em evitá-lo, em lastimá-lo. Né? Uma parte aqui, antipatias terrenas. Adversários reaparecem como membros da família para receber o amor. No entanto, na batalha das afinidades, padecem campanhas de perseguição de inocência, inocentes. Experimentando o peso do ônus da antipatia e da animosidade. Isso está no livro SOS Família, de Valdo Pereira Franco e Joana de Ângeles. A tara familiar, por esse motivo, é o resultante da conjugação de débitos, situando-nos no plano genético enfermiço, que merecemos a face do nosso compromisso com o mundo e com a vida. No livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Com isso nós terminamos simpatias e antipatias terrenas, né?